Bom, olá, queridos alunos, vamos à nossa aula 7. Nessa aula 7 nós vamos falar sobre o conectivo condicional. O condicional no raciocínio lógico, ele é representado pela palavra se e então, né? Se e então. Então, nessa aula a gente vai aprender o conectivo condicional, algumas aplicações, né? E como é a tabela verdade desse conectivo condicional. Então, vamos começar a nossa matéria, né? Considere as seguintes proposições compostas. Se está chovendo, então existem nuvens, né? Essa proposição é uma proposição condicional porque ela condiciona o fato de existir nuvens ao fato de estar chovendo, né? Então, estar chovendo, né? E existem nuvens, são duas proposições simples, e existir nuvens é uma condição necessária para estar chovendo, tá bom? É composta pelas seguintes proposições simples. A primeira é está chovendo e a segunda existem nuvens. Outro exemplo, se eu estudo bastante, então sou bem sucedido. Você tem as duas proposições simples, a primeira é estudo bastante e a segunda sou bem sucedido. Tanto nesse caso como no primeiro caso, essas duas proposições simples que compõem a proposição composta recebem nomes especiais, né? No caso da frase, se está chovendo, então existem nuvens, o está chovendo é chamado de proposição antecedente. E a proposição existem nuvens é chamada de proposição consequente, tá? Então, nesse exemplo, nós temos a proposição antecedente, que é está chovendo, e a consequente, que é existem nuvens. No caso da frase, se estudo bastante, então sou bem-sucedido, o estudo bastante é o antecedente e sou bem-sucedido é o consequente, ok? Então, você tem aqui a proposição, que também é uma condicional, né? Quando estudo bastante, sou bem-sucedido. Aquele que estuda bastante é bem-sucedido. É um condicional, né? A ideia de condição, né? Como estudo bastante, sou ou serei bem-sucedido. Então, o fato da proposição se está chovendo, então existem nuvens, ser composta por um conjunto de proposições simples, ela também pode ser lida como estar chovendo implica em existir nuvens, tá? Então, se está chovendo, então existem nuvens, eu posso ler também da seguinte forma: o fato de estar chovendo implica em existir nuvens. Está chovendo somente se existem nuvens. Estar chovendo é condição suficiente para existir nuvens. Existir nuvens é necessário para estar chovendo. Então eu posso, a proposição condicional, ela pode ser lida de outras formas além do condicional, né, que a gente escreve de maneira simples usando se então. A primeira é dizer que o antecedente implica no consequente. A segunda é que o antecedente somente acontece somente se o consequente também acontece, né? Então, a primeira ideia está ligada diretamente à segunda ideia, né? O antecedente está ligado diretamente ao consequente. O fato do antecedente é suficiente para o consequente. E o número 4 existir nuvens, o antecedente é necessário para o consequente, tá? São exemplos de proposições condicionais. Se x igual a 3, então x quadrado igual a 9. Se eu estudo, então eu obtenho boa nota na prova. Se eu estudo, então eu ganho um PlayStation de presente. Estou um exemplo de condicional. Se 2 mais 5 igual a 7, então 2 é igual a 7 menos 5. É uma operação algébrica aqui, aritmética. Qual é o valor lógico de se P, então que? Né? A gente lê isso aqui como se P, então que. Qual é o valor lógico? Né? Se a seleção brasileira ganha o jogo final, então ela é campeã. Né? Campeã, que está, né? Campeão lá.
O único caso que contradiz a proposição, o único caso que vai ser falso nesse condicional, é quando a seleção brasileira ganhar o jogo final e o Brasil não ser campeão, né? Se a seleção brasileira ser campeã, é falso. Falsa, né? Então, é o único caso que contradiz a proposição condicional, né? O fato quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, ok? Então está aqui a tabela verdade. O único fato que nós temos um condicional falso é quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. O restante é tudo verdadeiro, tá? Então, a tabela verdade do condicional, você pode ter todo antecedente falso, isso vai me gerar um condicional verdadeiro. Isso é importante, tá? Toda vez que o antecedente for falso, o condicional é verdadeiro sempre. Mas, se o antecedente for verdadeiro, né, o consequente não pode ser falso, tá? Porque aí vai gerar um condicional falso. Exemplos. Se Curitiba é capital do Paraná, então em 1958 ganhou a Copa do Mundo pela primeira vez. Se Curitiba é capital do Paraná, então o Brasil, em 1958, ganhou a Copa do Mundo pela primeira vez. Essa é a verdadeira, a primeira proposição. A segunda proposição também é verdadeira, logo o condicional é verdadeiro, né? A seleção brasileira foi campeã do mundo pela primeira vez em 1958. Se o Polo Norte está descongelando, então a China é o maior país em extensão territorial, né? Isso aqui é verdadeiro, mas isso aqui é falso, né? O consequente é falso. Então a proposição condicional, se o Polo Norte está descongelando, então a China é o maior país em extensão territorial, é falso, ok? Outros dois exemplos. Se não tenho aula de raciocínio lógico, então estou na primeira série da FAETEC. Então você tem aula de raciocínio lógico, não tem? Então essa proposição aqui é falsa. Isso aqui é verdadeiro, né? O consequente é verdadeiro. Então, se não tenho aula de raciocínio lógico, então estou na primeira série da FAETEC, é um condicional verdadeiro, tá? Se a semana não possui 8 dias, então Collor não foi presidente da República. A semana não possui 8 dias é verdadeiro, e Collor não foi presidente da República é falso. Então, essa condicional, se a semana não possui 8 dias, então Collor não foi presidente da República, é falso. Então, quando a gente voltar na próxima aula, a gente vai relembrar e a gente vai ver as maneiras que nós temos de ler uma proposição condicional. Até a próxima.